Bom, vou tentar. É o seguinte. Eu estou há 17 anos a morar nesta vila, com muito gosto, e fui muito bem acolhida e tenho tido o prazer de perceber o que é realmente morar numa comunidade de bairro. E então, como também por outro lado tenho uma preocupação sobre o ordenamento do território, logicamente todos os dias tropeço em coisas que me fazem questionar o que era Algés e como era Algés. E daí esta intenção de participar deste fórum também para saber um bocadinho mais sobre este espaço. Até porque ele pertence a uma área de investigação que eu estou a desenvolver desde 2007, que é fazer o levantamento e identificação de todas envolventes ao estuário do Tejo. Portanto, é nesse sentido que eu vou, de alguma forma, aproveitar este espaço também para chamar a atenção sobre algumas coisas, porque muitas vezes moramos nos sítios, mas não estamos muito atentos. E olhamos para eles um bocadinho do ponto de vista do nosso lugar imediato. E eu vou olhar um bocadinho para fora e vou fazer uma viagem de fora para dentro, de maneira que vocês também percebam. O André já também deu essa perspectiva. Portanto, Algés é feito, como todas as cidades e todos os espaços humanos, de várias camadas, e muitas camadas. E essas camadas vão se sobrepondo, vão se tropeçando, vão-se retirando e colocando outras, e algumas ficam. E é isso que o André mostrou, uma série de camadas que foram ficando, umas vão-se degradando e depois simplesmente são substituídas, outras vão-se transformando. Essa transformação aconteceu sempre, não é só neste momento. Mas neste momento, efetivamente, estamos mais atentos, talvez. Algés não começa, efetivamente, nesta baixa de Algés, começa no monte, começa lá em cima. Eu comecei a perceber isso pela cartografia, mas eu trago aqui uma imagem do Google, porque é sempre bom às vezes olharmos de cima e depois voltarmos a andar ali pelo espaço. Eu não tenho aqui um apontador, mas vocês percebem que Algés tem uma coisa muito importante, que é está bem limitado fisicamente, limitado fisicamente por uma construção humana também, que é Monsanto, por uma via nova, que é a Grilo, e portanto temos aqui uma barreira perfeitamente definida do limite de Algés. O que não acontece a poente, que já a malha mais rarefeita e é feita por topografia, mas que a geografia com certeza nos vai explicar isso bastante melhor. E depois temos outro limite, que é o limite do estuário do Tejo, e não o rio Tejo. Estamos no estuário, estamos no final do estuário, pertencemos ao final do estuário do Tejo. Ora bem, eu trago o estuário exatamente para nos enquadrarmos, não como individuais, mas como uma comunidade. Nós pertencemos a uma comunidade de 14 municípios que envolvem este estuário, que é isto tudo que vem aqui, e nós pertencemos, nós Algés, aqui ao último troço, que é chamada embocadura. Portanto, somos os primeiros a entrar e os últimos a sair. De qualquer maneira, a nossa importância tem a ver com tudo o que acontece também por aqui. Falámos há bocado, alguém falou nas areias que foram tiradas para a construção da Ponte 25 de Abril e que provocou alterações em Algés. Portanto, como vemos, fazemos parte de um todo. E esse todo prejudica-nos e nós também prejudicamos o todo quando não pensamos no todo. Pronto, nós estamos ali, isto é só para perceber que há várias gradações do estuário e nós estamos na parte final. Ora bem, esta imagem é uma imagem curiosa e eu agora que começo a identificar, antes não identificava tão bem, agora identifico um forte que existiu aqui, que neste momento está enterrado, e que agora faz todo o sentido ele existir aqui, a ponte da Ribeira de Algés, porque o estuário vive destes rios que o alimentam, não é? E que vão ter a ele. E, portanto, eram tão importantes e continuam a ser muito importantes para toda a drenagem destas volumetrias que são topográficas deste território. Ora, o território de Algés tem uma ribeira, que agora vocês já viram o que é que lhe vai acontecer, que há bocadinho dissemos que ela esteve a céu aberto até há relativamente pouco tempo e que agora ela desapareceu. Portanto, vemos a ponte, vemos o tal lito forte, ou seja, eram elementos estruturais e estruturantes da paisagem.
E hoje em dia a paisagem é um elemento que de repente toda a gente percebeu que é uma coisa importante, porque a paisagem é construída por homens. Se ela não existe, não existem homens. Portanto, esta é a nossa paisagem. A nossa paisagem construída, que é uma articulação entre o natural e o artificial. O artificial para nos dar conforto à nossa vida, à nossa existência. Portanto, há aqui uma série de elementos que fazem parte da nossa paisagem cultural, que nos dá razão a todos que estamos aqui nesta sala e a todos os que vestimos a camisola, somos portugueses e somos cidadãos do mundo. Este estuário não é só importante para nós, é importante para todo o mundo. Ele faz parte de uma outra rede, macro-rede. Portanto, temos todos agora estamos nesse momento certo, e portanto agora, sei que há uns anos atrás, em 2007, ninguém nos ouviu muito, agora em 2020 já nos ouvem. E é bom que assim seja. Pronto, aqui há uma série de coisas que dizem, que identificam Algés, que identificam sempre Algés no seu rio, na sua margem, essa importância, não é? De continuidade. Estas imagens antigas, só para nos lembrar que existe o volta a ver o convento como elemento significativo. Nestas cartas, o que se representava eram as coisas importantes, aquilo que era significativo. E lá está o dito estrutura de defesa do nosso estuário do Tejo, que é este forte que está aqui. O forte era este, e lá está embaixo, agora penso que enterrado é uma parte desta muralha, que está aqui nesta cartografia. Aqui, cartas antigas, que há bocado também foi referida a esta carta. Vê-se novamente aqui o nosso circuito da Ribeira de Algés, aqui a Torre de Belém, portanto a relação. Isto é um território em continuidade, não há aqui descontinuidades. Somos Algés, mas também somos estuário do Tejo, também somos Lisboa, área metropolitana, etc, etc. E, portanto, vemos os elementos estruturais e estruturantes de um território que é natural. Mais cartas antigas. A cartografia antiga tem a curiosidade de nos identificar aquilo que é importante. E é por isso que eu gosto muito de ver cartografia. Isto é Lisboa. Vemos aqui a nossa Bahia e nós teremos Oeiras, aqui alguns. E, portanto, Algés. Eu penso que a dita capela de Nossa Senhora do Cabo tem alguma referência com os sírios e, portanto, que faziam parte desta estrutura. Portanto, fazemos parte de outra rede, que é uma rede também cultural, religiosa, e eu penso que ela será esta. Portanto, não é das últimas, mas está das primeiras coisas a serem construídas em Algés, eu penso que é ali. Mas, pronto, isto é, digamos, como uma investigação muito superficial. Algés era só aquele bocadinho ali, aquilo é que efetivamente era Algés, ali, porque a Baixa de Algés depois constrói-se toda por aqui fora, mas Algés é um monte, portanto, o primeiro ponto alto, que é normal. As pessoas defendem-se e vão para os pontos altos e não vão para as linhas de água, não é? É fazer trabalho para as linhas de água. Aqui está, outra vez, a Ribeira, já com outra cartografia, já a identificar a topografia e os pequenos aglomerados urbanos que se vão tendo assentamento nesta zona rural. E uma coisa curiosa é que a minha mãe relatava-me, que há uns anos atrás, quando era miúda, que vinham muito para esta zona, são vinhos de Benfica, e vinham para aqui para apanhar flores, porque Algés era uma zona de flores. Portanto, agora eu percebo que ela vinha para aqui, mas agora já não há flores, não há nada. Aqui as quintas, que é outra área que nós andamos a investigar, são as quintas que envolvem todo o estuário do Tejo, que são muitas, nós já levantámos 270, das quais ainda não identificámos algumas de Algés. Portanto, vamos aumentar o número. A Quinta da Carapuça, que eu andava à procura dela, perceber onde é que ela é. Ela, pelos vistos, tem aqui várias hipóteses de ser. E eu vou mostrar a seguir. Portanto, há uma série, portanto, esta é a Quinta, que neste momento está do lado de cá da Ribeira e que eu achava que ela estava do lado de lá. Portanto, isto é agora, vamos tentar identificá-la. Este é, pronto, perceber que estamos entre ribeiras, entre a Ribeira do Jamor e a Ribeira de Algés. São duas ribeiras de grande importância no alimento do estuário do Tejo e todo o areal é este, não é? A zona de sedimentação natural. Ora, aqui mais uma imagem, volta a confirmar-se que uma série de elementos que há bocadinho foram identificados e que estão aqui: o Forte São José do Ribamar, a Casa do Conde de Mioso, o Forte Nossa Senhora da Conceição, a Casas de Quintas da Piedade, o local onde constitui o Chalé de Miramar, etc. Portanto, confirma-se estas existências. Esta carta, que é uma carta antiga também,
e é efetivamente o Estado Novo. O Estado Novo não fez só coisas más, também fez coisas boas, e uma delas foi identificar aquilo que era, digamos, o reconhecido como cultural naquela época, e que identifica esta carta em termos gráficos. Eu acho que é um ex-libris, e identifica linhas de comunicação que estavam em vias de serem construídas, outras circulares que estavam a ser propostas, e identificam elementos delimitáveis, portanto, a Praça de Torres é identificada, como a zona do aeródromo, uma série de fábricas que aqui existiram, portanto, identificamos que também havia indústria nesta zona, e as linhas de circulação de mobilidade territorial, que irá ser falado com certeza a seguir, aqui nesta abertura que o Eduardo Pacheco consegue na ligação entre Lisboa e Cascais. Esta carta vem aqui um bocadinho só para se perceber que estamos a apanhar aquilo que é importante no território, no nível natural, das redes e das rãs, portanto, a rede ecológica, etc, etc. E vemos aqui Algés delimitado, e vemos aqui uma manchinha verde, e vemos aqui um tracejado, que é a ribeira que está encanada neste bocado e neste tudo, e desapareceu. Portanto, a céu aberto são aqueles bocadinhos. E, portanto, vemos aqui mais umas manchinhas verdes, e as quintas, que eram a maior parte, desapareceram e não existem mais. Eu volto a estas imagens um bocado para dizer que a relação com o rio é sempre constante e importante, a relação com as linhas de água também, e cá está, novamente, a margem e a zona ribeirinha como elemento de ligação de toda a história. Aqui as praias, a alimentação, voltam a ser zonas importantes. Esta veio só por curiosidade, mas já veio anteriormente. E aqui o retângulo que foi posto propositadamente para se perceber que eu não consigo tirar este retângulo, não é? Porque ele é uma continuidade com o território, para um lado, para o outro, para tudo isto. Portanto, nós estamos a falar disto, mas temos que pensar que este bocado da zona ribeirinha faz parte desta continuidade toda, e como vocês viram, vai até lá acima, a Benavente e outras zonas importantes também do estuário. Aquela zona ali é a zona que é uma malha normal, uma malha quadriculada, normal no sentido em que, pronto, há uma uniformidade, e depois de repente começamos a ter sobreposições de outro tipo de malhas, que são outras épocas e outras experiências territoriais que agora podem ser questionadas. Aqui temos, portanto, o foco onde Algés, penso que é a origem de Algés, onde ele começa a descer o monte, e portanto temos todo este casario ainda que existe e que dá esta fotografia. E vemos os limites, vemos aquele lado, que é o outro lado, a outra margem do rio, portanto ela é visível daqui. São perspectivas para perceber que Algés é feito de muitas sobreposições, não é? E muitas artérias. Estas eram artérias importantes na altura, hoje em dia são secundárias e são tardosas, não é? Ainda existem alguns resquícios de quintas ou quintarolas que estão perdidas no meio disto. E alguns exemplares património. E quando falo património também arquitetónico. Este é o ex-libris, que eu nem sabia que existia um edifício de movimento moderno com esta traça, perdido no meio, digamos, do inicial de Algés, e que ninguém nega isto, mas é um edifício francamente interessante. Uma estrutura também muito interessante, que também está pelo meio, portanto, uma pequena fábrica que está lá pelo meio. Portanto, que Algés tem muita coisa, tem património muito curioso a nível arquitetónico, e que é património, neste caso, de Algés. Aqui chama-se a atenção das verticais, portanto, de repente Algés passa a construir-se na vertical, começa a experimentar bandas, a experimentar torres, a experimentar uma série de intenções urbanísticas que depois se misturam, já não são torres, são bandas, e depois há pequenos parques urbanos que fazem parte das antigas quintas, que são recuperados, são partes recuperadas, e que ainda temos fugas visuais para Monsanto, para o pulmão, que nos unifica a todos, não é? De um lado, do outro lado, eu vivi dos dois lados. Vivi do outro lado, que é São Domingos de Benfica, e agora vivo do lado de cá, que é Algés. Aqui temos, portanto, a margem sul, Almada, e Algés, com esta perspectiva fantástica de vistas, não é? Que se vê muito bem na imobiliária, mas que depois não se tratam bem.
e do outro lado, o outro limite, que é ali Monsanto. Portanto, estas são, digamos, zonas altas de Algés, onde ela realmente nasce. Algés nasce aqui, com esta perspectiva fantástica de vista. Todos se veem muito atrás, não? Todos se veem ali atrás. Não, queria ser o Lourenço. Pronto, para perceber que realmente as quintas se transformaram em bairros, os bairros têm gente, e esta gente mora em Algés e fazem parte das comunidades, e estes não são os maus, é só para perceber que há sobreposições. Esta é a barreira de prédios que, no fundo, faz o tal limite, identifica perfeitamente o limite entre a circular, Monsanto e Algés, e depois vemos uma fase de construção e outra fase que depois se chocam a determinada altura, dá os bombeiros voluntários e que dão estas malhas, não é? Que são choques entre malhas diversas e que são franjas difíceis de resolver. Esta é a franja que depois vem na tal Quinta da Franja da Carapuça, não é? O que eu identifico é que isto era tudo a Quinta da Carapuça e que não sei se não será aqui a casa ainda primária, não estará deste lado. Mas pronto, isso são investigações futuras. E aqui está, então, pronto, as zonas de recuperação do parque urbano. Uma outra zona que também faria parte da Carapuça, ou não Carapuça, mas é a Quinta, Monsanto, a Cril, portanto uma grande barreira, enfim, de circulação de entrada e saída da nossa zona, e ligação ao Monsanto, e um problema que para Algés, não é? Não só pelo corte que fazem entre os dois lados, e que em dada altura não havia havido corte e podia-se ter dado solução, e não se fez. Até porque há aqui passagens que eram possíveis e depois não foram realizadas, mas que ainda estamos a tempo de as realizar. Esta é a tal dita quinta, que pode ser que seja a Quinta da Carapuça, não faço a mínima ideia, mas está localizada, quando se confronta com os mapas antigos, parece que a localização é esta. Aqui haveria uma hipótese, se tivessem levantado ligeiramente aqui a Cril, nós passávamos cá para este lado. Porque chegamos ali e temos quase 1,5 metro, portanto dava perfeitamente para passar. E dávamos continuidade desta rua que chega aqui e se barra contra esta linha, que é isto que está aqui. Portanto, aqui, não é? Está aqui. E podia um bocadinho mais alto e nós passámos por Monsanto e era uma articulação com um pulmão importante e era interessante. Esta não sei se será a quinta, são os antigos, portanto há aqui alguns indícios interessantes. Esta é uma grande barreira, identificada. Aqui é uma vista aérea para se perceber que nós ainda temos aqui zonas abertas com alguma qualidade e podem vir a ser requalificadas se alguém quiser fazê-lo e pensar sobre isto. E aqui o problema das verticalidades e da relação com os vazios, portanto, ou seja, a familiaridade é importante, e depois há aqui estes confrontos e estes muros ainda degradados, portanto, temos muitos interstícios, não é? Muitos intersticiais. Esta torre é uma referência, quando não é que moras? Olha, moro ali perto daquela torre, naquela direção. É um elemento de orientação significativo, mas não sei se pertence ao Algés ou não, se já está fora do domínio, ainda pertence. Aqui é uma vista aérea e que estamos a apanhar aqui um conjunto que estamos aqui já na marginal, não é? E são as quintas, agora a zona de quintas ainda, quintas e zonas de casas com espaço que faz, portanto são casas antigas, setoriais, ainda estão. Esta, coitada, o voo aqui em cima, o voo quase sem espaço para entrar. Quintas que estão abandonadas, são aparentemente abandonadas, temos o portão e depois lá dentro há um segundo, e mais, e quintas históricas. Esta está aqui a tal bocadinho da Ribeira que ainda está a céu aberto, que tinha uma porta d'água, aliás tem uma porta d'água e depois tinha outra porta d'água deste lado. Ela neste momento tem um tanque ainda visível, um tanque de água, que é este, e algum pomar, já não tem mais nada. E depois há outros bocados da Ribeira que são derivações, não é? A zona ribeirinha agora é esta, pelo menos esta é a nossa realidade. E espaços que foram colocados onde havia muita urbanização, agora temos este parque e temos muitos impossíveis entre as coisas que antigamente aconteciam e que aqui foram relatadas como zonas de lazer, e agora temos um espaço público algo difícil.
E eu passo e já acabo. Sim, e pronto, e são quintas e eu gostava que toda a gente percebesse que este tem valor, estes caminhos de água que vão na Quinta de Santo António é a estrutura de água e ela, coitada, já está um bocado degradada outra vez e a estrutura de água vem desta estrutura desta mãe, que depois tem uma mãe de água e que depois encaminha, pronto, está aqui, até vocês veem o próprio painel já está degradado, mas que mostra a estrutura e é esta que realmente é esta estrutura património, digamos. E aqui são vários elementos desse património que é uma estrutura de água e eu vou passar porque eu queria vos mostrar que aqui há mais património arquitetónico e estas torres que são aqui, estas que são torres pré-fabricadas, são da autoria do professor Reais Pinto, que foi o primeiro arquiteto que nos trouxe as estruturas pré-fabricadas para Portugal e é o autor de Santo António dos Cavaleiros. E tem também algumas torres aqui em Miraflores, e são estas. São torres bem desenhadas, por fora, pronto, têm a imagem de pré-fabricada, a estrutura pré-fabricada, mas depois tem uma qualidade imensa no detalhe, ao nível do detalhe e da sua postura também perante o escritório. São torres soltas. Aqui mais edifícios também de autor. E o nosso arquiteto Cisa Vieira também faz esta experiência aqui em Algés. Não lhe corre tão bem, mas é um edifício que neste momento está maltratado, mas que existe e que, sendo o arquiteto Cisa Vieira de tanta importância, nós também temos um edifício feito pelo mestre aqui em Algés. Portanto, o arquiteto Trufa Real faz a torre, o arquiteto Cisa faz aquele edifício, o professor Braizinho e o professor Reais Pinto fazem as nossas torres e, portanto, ou seja, Algés tem uma série de património arquitetónico notável. A implantação não será a melhor, mas é um edifício significativo. E depois este terminal, que é no fundo a articulação com o rio e com os dois lados, é um nó difícil de resolver, mas que terá que ser resolvido um dia e nós temos todos que pensar sobre isto. Eu penso que devíamos olhar mais para isto. E pronto, e estas ligações também, que esta ligação é interessante, porque faz a ligação entre a malha urbana e esta zona ribeirinha, e está degradada e também poderia ser alvo da nossa preocupação. E a preocupação também neste terminal, que já percebemos que historicamente tinha muito valor e que agora ficou muito solto e precisa também de uma intervenção rápida. Portanto, ou seja, eu tentei identificar, depois terminando na Torre do Birne, que ao contrário do meu colega, eu não acho que essa relação com a Torre de Belém e com outras coisas possam fazer sentido, mas sei que do ponto de vista da utilização, os utilizadores não gostam, porque acho que é terrível para trabalhar ali dentro, e portanto, iconograficamente, é mais uma torre que temos no Rio e efetivamente é um ponto que marca Algés. Pronto, é que eu termino a minha apresentação. Obrigada a todos.